Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, muitos deixam o caminho. Quem sai em busca de flores aonde não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosa, mostre os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Bom dia, povo lindo! Bom dia, povo santo de Deus! Como é bom estar aqui com você, louvando e exaltando o nosso Deus. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022 e agora são 11 horas e 11 minutos e este é o nosso momento de refletirmos na palavra do Senhor. Vamos orar, falar com o Papai do Céu, pedir a Ele que derrame a sua graça, a sua sabedoria e também a sua iluminação, para que junto nós possamos aqui aprender um pouco, louvado seja Deus, daquilo que Ele tem para nos falar. Nós não nascemos sabendo e não sabemos de tudo, nós vamos aprendendo um com o outro dia após dia. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus santo, eu te louvo, eu te exalto e te agradeço por mais um dia. Eu te agradeço pelo sol que está iluminando, pelo calor que nós estamos sentindo. Eu te agradeço, meu Deus, pelos momentos frios e também pelos momentos quentes. Nós precisamos de ambos os momentos. Quero te agradecer, meu Deus, pela saúde que o Senhor tem me concedido, de estarmos aqui, ó Deus, neste momento, ó Deus, para abençoar, ó Deus, vidas. A tua palavra, ela nos diz o seguinte, Senhor: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então, se por meio destas lives uma vida sequer for alcançada, meu Deus, eu louvo e exalto o teu nome, porque assim está escrito, meu Pai: há uma festa nos céus quando alguém se arrepende dos seus pecados e faz uma aliança com Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande bom dia aqui para todas as minhas amadas ovelhas da cidade de Araçás, Bahia. Louvado seja Deus, todos os amigos, pastores do Conselho Representativo do Dia do Evangélico da cidade de Araçás, aquele forte abraço. Todas as autoridades civis, religiosas e políticas, aquele abraço. Que o nosso Deus em Cristo, Ele que está acima de tudo, nos abençoe. Receba aí a bênção de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quero mandar aqui um grande abraço para todo o povo feirense. Louvado seja Deus. Alô, Acajutiba. Louvado seja Deus, pastor Jackson, aí da primeira igreja batista de Acajutiba. Os nossos irmãos abençoados que nos acompanham e nos seguem. Aquele abraço e que o nosso Deus em Cristo abençoe a sua vida. Neste momento, eu gostaria de meditar com você no Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4, verso 35 ao 41. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar e vamos ouvir da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar comigo e com você. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde,
Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, e de todo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sob o travesseiro. Eles se despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este e que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Meus queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero falar sobre a timidez dos discípulos de Jesus Cristo. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre a timidez dos discípulos. Veja a narrativa desse texto. Esse texto está narrando, louvado seja Deus, narrou uma história de Jesus com os seus discípulos, em que eles estavam dentro de um barco fazendo uma travessia. Alguns já tinham sido dispensados, já tinham tomado os seus rumos para suas casas. E alguns dos seus discípulos acompanharam Jesus Cristo em uma embarcação. Então, quando eles estavam em alto mar, um grande vendaval se levantou, ao ponto das ondas do mar se levantar também. E aí deu naquele barco. E aquele barco agora começa, entenda você que já navegou pelo mar afora, eu ainda preciso passar essa experiência. Imagine você as grandes ondas batendo no barco, e o barco, ele se inclinando para virar, vai de um lado, vai de outro, e aquela água entrando no barco, e os discípulos tentando tirar a água para não afundar. Enquanto isso estava acontecendo, Jesus estava tirando uma madorna. E ali, quando eles perceberam que ia perecer, eles foram despertar a Jesus. Então, o que fazer quando for surpreendido por um vendaval? O que nós devemos fazer? Sair correndo, gritar, ficar agoniado? Não, nós não devemos fazer nada dessas coisas. O que nós devemos, louvado seja Deus, é clamar pela pessoa certa. É clamar por Jesus. Olha só, meu amado ouvinte, você da palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus. Olha só, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não importa qual é o vento que está batendo sobre o teu barco, sobre a tua casa, sobre a tua vida, mas eu estou aqui para te dizer, se está acontecendo algo estranho na sua vida, no meio da sua casa, na sua família, na sua parentela, o que você deve fazer? Clame a Jesus. Clame a Jesus. Agora, antes eu quero que você compreenda uma coisa. Por que Jesus Cristo disse aos discípulos: louvado seja Deus, por que vós sois tão tímidos? Versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim? Por que sois assim tímidos? Louvado seja Deus. Aqui Jesus está falando da timidez, da falta de fé dos discípulos. Louvado seja Deus. E muitas das coisas, tem coisas que acontecem na nossa história, tem coisas que acontecem na nossa vida, e é para nós resolvermos. A Bíblia diz assim: eis que eu já vos dei autoridade e poder para pisar em serpente e escorpiões e em toda a força do inferno. Jesus disse para os discípulos: eu já vos dei o poder. Usa o poder que está sobre o nome de Jesus. Mas só que parece que nós não aprendemos. As coisas estão acontecendo. Olha, o que você mais vê é pessoas pedindo oração. Sabe?
Pessoas pedindo oração. Sabe por que as pessoas ficam pedindo oração? Porque eles não acreditam, são tímidos, não acreditam que se ele clamar, Deus vai ouvir, vai responder e vai resolver a situação. Eles acham o seguinte: a oração de fulano, de Beltrano é mais forte, é mais poderosa do que a minha, e anda quilômetros atrás de uma oração. Ei, para aí. Para aí, em nome de Jesus Cristo. E o poder que está sobre o nome de Jesus Cristo, o poder deste nome, o poder que foi te conferido, foi entregue a mim e a você, para você usar nos momentos difíceis. É isso que Jesus estava dizendo, que os próprios discípulos deveriam usar a autoridade para ordenar que a tempestade se acalmasse, mas eles não usaram o poder que estava sobre eles. Na caminhada dos apóstolos, depois da morte e ressurreição de Cristo, que ele foi levado aos céus, Pedro deu um discurso e quase 13.000 almas se converteu. E outro dia ele entrando no templo para orar, um homem aleijado de nascença estava lá e pediu esmola a ele. Então ele usou a autoridade que Jesus está falando. E ele disse para aquele homem: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E pegando na mão daquele homem, disse: levanta e anda. E o que foi que aconteceu? Aquele homem ficou lá no chão. Aquele homem continuou pedindo esmola? Não, meus irmãos, meus amigos. Ele se levantou, as suas pernas se endireitou e ele começou a pular e entrou no templo pulando e dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Faça isso na sua igreja. Levante a tua igreja, louvado seja Deus. Quando Deus curar alguém que deixar entrar no templo pulando e dando glória a Deus, se alegre com ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Jesus aqui, nós analisamos que Jesus, quando falou isso com seus discípulos: por que vós sois tão tímido? Como é que não tem de fé? O que é que Jesus identificou na vida deles? Não tinha fé. E a Bíblia diz, eu vou ler o versículo. A Bíblia diz no livro dos Hebreus, louvado seja Deus, capítulo de número 11, verso de número 6. Olha como Deus é bom, já achei aqui. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível, olha só o que está escrito, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque vós sois tão tímidos. Por que não tem de fé? Creia no que Jesus disse. Mateus 21, 22. Abre a sua Bíblia. Louvado seja Deus. No Evangelho de Mateus, se não me falhe a memória. 21, 22. Vamos ver o que está escrito aqui, para a glória do nome do Senhor. Mateus 21, verso 22. E diz o seguinte: E tudo, quando pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Quem foi que falou essas palavras? Jesus. Jesus disse que tudo que nós pedirmos em oração, com fé, crendo significa ter fé, não tímido, recebereis. E a pergunta que eu faço para você, meu amado irmão e amigo, é essa: você tem recebido o que você tem pedido? E se não tem recebido, por quê? Onde está o erro? Onde está a falha? Está em Deus? Está em Jesus? Ou nós vamos viver o tempo todo de carona, pedindo sempre oração aos outros? Você não ora? Você não tem o seu tempo de reflexão com Deus? Não tem? Então vem para cá. Venha me acompanhar aqui para você aprender a ter o seu período de reflexão, em nome de Jesus Cristo. Se você quiser ouvir a palavra do Senhor, vai lá, se inscreve no canal da YouTube, Gerri Adriano Souza. Tem 330 vídeos postados de mensagem. Você pode estar ouvindo a palavra. Sabe como é que a fé chega? A fé chega quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você é, meu amado, você tem ouvido a palavra de Deus de bom grado? Você tem tempo para escutar uma mensagem? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo para quê? Nós precisamos organizar o nosso tempo. Então a falha está em nós. A falha não está em Deus. Deus está pronto para nos abençoar.
Agora Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que enquanto eles estavam achando que ia perecer, ele se levanta e diz: acalma-te, tempestade. E a tempestade se acalmou. Bom dia aqui para os justos. A tempestade se acalmou e eles puderam ver a bonança de Deus chegando em suas vidas. Então nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, crendo que Deus responde às nossas orações de acordo com a sua vontade. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus percebeu na vida dos seus discípulos que eles estavam tímidos, que eles não estavam crendo, por isso que o próprio Jesus, ele ali adormeceu-se para provar eles, permitindo vir aquela tempestade, para trazer uma lição para eles, mostrando para eles: olha, vocês precisam crer, vocês precisam ter fé, vocês precisam se levantar nesses momentos de tempestade e guerrear. Louvado seja Deus. Mas nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Quando a tempestade chega, o que é que nós fazemos? Nós saímos correndo, igual uma baratinha. Oi, me ajuda aqui em oração. Oi, me ajuda aqui em oração. Oi, me ajuda aqui em oração. Por que é que nós fazemos isso? Porque nós achamos que as orações dos outros são mais poderosas do que a nossa. Nós achamos que Deus vai ouvir a oração do outro e que não vai ouvir a sua. Por quê? Por que Deus não vai ouvir a minha e a sua oração? A não ser que a gente esteja enterrado em pecados. Porque a Bíblia diz que se alguém é justo, este Deus ouve. E se alguém é pecador, tem que recorrer a Cristo, o perdão dos pecados. Então nós precisamos entender que Jesus continua sendo o mesmo Deus. Jesus, gente, em nome de Jesus, entenda. As pessoas pregam a palavra achando que Cristo está morto. Eu estou aqui da parte de Deus para dizer para o mundo que Jesus Cristo está vivo. Louvado seja Deus. A gente precisa entender, a gente precisa crer que esse Jesus que foi crucificado e que foi sepultado segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. E como está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 19, louvado seja 16, verso 19, olha só. Aqui Marcos 16, 19, assim está escrito: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Você crê nisso? Porque eu creio nesta palavra. Então o nosso Deus, ele não está morto. O nosso Senhor Jesus Cristo, que parou a tempestade para os seus discípulos não vir perecer, ele está vivo. Ele espera você clamar por ele. Clame a Jesus. Não fique de braços encruzados. E às vezes nós ficamos acreditando que a oração do outro, a oração do pastor é mais forte do que a minha. Não, o pastor não é melhor do que ninguém, não. É homem, como você, come carne, farinha, sente dor. É a mesma coisa que você sente, o pastor sente também. Então as pessoas ficam achando que o milagre está na vida dos homens. Ei, o milagre está com Deus, aleluia. E para todos aqueles que colocam a sua fé em ação. Pare de ficar correndo atrás de pessoas em nome de Jesus Cristo e corra atrás da pessoa certa. É Jesus, o Filho de Deus, que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, esperando a sua oração chegar até Ele, para Ele agir. Então clame hoje por Jesus, clame por Jesus. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua vivo, ele continua operando na história da humanidade. Ele continua operando na vida daqueles que crê, que clama com fé. E ele responde, sabe por quê? Porque ele está vivo. Não vou cansar de dizer que o nosso Deus está vivo. Aleluia! E ele está pronto para abençoar a minha e a sua vida. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. E vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Pai Santo, Deus de poder, Tu está vivo. Tu está vivo, Senhor. Eu clamo a Ti o renovo para todas as pessoas que ouvir esta mensagem.
Que teu Espírito Santo entre como águas vivas, ó Deus, gerando vida, ó Deus, gerando fé no coração dessas pessoas. Que essas pessoas acreditem que o Senhor está vivo e que o Senhor está pronto para ouvir, Senhor, as suas orações e responder. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor ouviu o pedido de socorro dos discípulos naquele barco, e o Senhor repreendeu os ventos, que hoje, neste momento, o Senhor esteja se levantando, ó Deus, e diante da nossa timidez, repreende a tempestade e faz cair por terra todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E abençoa, meu Deus, essas vidas, Senhor. Faz com que haja bonança na vida de todos aqueles que estão passando por tempestade. Que a bonança chegue agora, em nome de Jesus. Para a tua glória eu oro e abençoo. Amém e graças a Deus. Pai, eu oro segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos chegando ao final. Mas quero dizer para você, meu amado irmão, amigo, você que está me ouvindo e vai me ouvir, ouça a palavra de Deus. Procure ouvir a palavra de Deus. Visite o canal do YouTube, Gerri Adriano Souza. Se inscreva no canal. Procure ouvir a palavra de Deus com a Bíblia na mão. E uma caneta e um caderno. Anotando, tirando dúvida. Se aqui a gente lhe ensina o caminho. Você aprofunde-se. Busque mais a Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Se jogue nos braços do Senhor Jesus Cristo. Se entregue pelo todo, não pela metade. E deixa Deus guiar a sua vida. Que Deus abençoe aqui todos os amados que participaram dessa live comigo e que Deus te dê uma boa tarde. Em nome de Jesus. Aleluia.